exploradores descobriram a América, e mais especificamente o Brasil, eles se encantaram com a nossa flora, é exuberante. Mas a fauna também acabou chamando atenção em função da diversidade animal que existe em nosso solo. O problema é que o Brasil é até hoje alvo do tráfico de animais. Por outro lado, a gente tem um movimento crescente de pessoas que estão cada vez mais criando animais silvestres em suas casas. É sobre isso que o programa Rede de Olhares de hoje vai estar discutindo. Dividindo hoje à noite o programa comigo, está lá na outra ponta, Adriana Mantino, fazendo a interatividade. Boa noite, Adri. Boa noite, Adri. Eu gostaria de convidar, então, o pessoal que está em casa para participar com a gente aqui ao vivo, nesse horário das 18h30, pelo Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV e também o telefone 3218 2194. A primeira pergunta que eu vou colocar nas redes sociais é se o pessoal em casa tem ou conhece alguém que tenha algum animal silvestre como bichinho de estimação e como é a rotina. E para ilustrar até um pouco isso, eu vou também compartilhar um trabalho do fotógrafo João Castilho, que até ganhou um prêmio, uma bolsa de fotografia, e ele mostra animais silvestres, ele fotografa animais silvestres em ambiente doméstico. Já já vou estar compartilhando isso. Eu queria começar, na verdade, perguntando para ti, Kleber. A Adri falou dessa questão dos animais silvestres em casa, de certa forma sendo domesticados. Eu abri o programa de hoje falando sobre isso. A gente sabe que existe um contingente aí de pessoas grande que acabam tendo esses bichinhos dentro de casa. E aí a gente faz o quê? Quer dizer, pode, não pode? O que a legislação diz sobre isso? Bom, na questão dos animais silvestres, Caxias do Sul, segundo a estatística apresentada pelo IBAMA no ano de 2013, é a segunda cidade, o segundo município no estado, em proporção de criadouros, pessoas que estão devidamente cadastradas junto ao órgão licenciador. E automaticamente também é o segundo em número de exemplares que estão no ambiente doméstico. Claro, nós temos que analisar a fauna como um ente que atua no equilíbrio do nosso ecossistema, e ela é extremamente importante para se manter uma sadia qualidade do ambiente. Então, a partir do momento em que você tem uma retirada indiscriminada da natureza, da nossa fauna, ela vai ocorrer automaticamente um provável desequilíbrio. Mas essas pessoas que tu estava colocando são pessoas que têm a posse desses animais? Têm a posse desses animais. Então, a legislação, o Estado, como o tutor da nossa fauna, ele concede autorizações, concessões, para que essas pessoas possam ter esse animal sobre sua posse. As pessoas têm que entender que esses animais silvestres, eles jamais serão domésticos. Eles serão sempre silvestres. Isso aí é uma condição básica, né? Mas eu não concordo que pessoas tenham. A gente sabe que muitas têm. Pessoas têm animais que vivem muitos anos e têm eles há muitos anos, né? Também não sei se não concordaria na retirada deles depois de 20 e tantos anos e tal, né? Mas concordo com uma multa educativa, uma multa relativamente com peso bom, né? Para que os outros não façam também. Vocês tinham um papagaio que não tinha essa licença que o Kleber falou para estar em casa. Isso. Como é que era? Na verdade, assim, o papagaio, ele apareceu lá onde eu trabalhava na época, né? Ele bateu na vidraça lá onde eu trabalhava e eu simplesmente levei ele para casa para não deixar ele lá. Enfim, ele ia morrer, ia ter predadores, enfim, ele não ia sobreviver. Eu levei ele para casa. Como eu trabalhava próximo onde eu moro, né? A princípio eu achei que o dono iria aparecer, porque ele já era doméstico, enfim, porque ele falava, ele chamava pela família anterior, né? Então, a esperança era que os donos anteriores aparecessem, e não apareceu. Sim. E quanto tempo faz isso já? 11 anos, né? Então, a gente se apegou, ele também agora
agora ele está com a gente faz muito tempo. E a gente não foi atrás da regularização. Esse foi um erro nosso, mas enfim, agora a gente se apegou a ele e a gente não quer perder ele. Na verdade, né, Adri, tu ter uma ave silvestre em casa, assim, constitui crime, né? Que, óbvio, tem dois lados da moeda. Concordo com o colega, concordo com a patrã. Tem que ter esses dois lados e a gente tem que ver esses dois lados, como o lado da Aline e da família da Aline, né? Por quê? Daqui a pouco, se liberarmos, né, enfim, se tiver algo que comece a liberar esses animais silvestres em casa, é óbvio que estimula o tráfico, porque a gente sabe que existe essa questão do tráfico de animais. Então, o que a patrã hoje faz? Ela faz, na verdade, essa medida para eliminar que esteja ocorrendo cada vez mais o tráfico, e a gente sabe que é horrível esse tráfico de animais, cada vez mais e mais, e a gente tem muitos aqui, como o colega fala, Caxias do Sul é a segunda cidade maior do estado do Rio Grande do Sul que existe essa situação. Com certeza os animais, eles têm a saúde mental, né? Eles têm a capacidade de criar um vínculo muito grande com a família, né? Não é só a família, mas o animal também, né? A gente fala aqui de papagaio, né? É um psitacídio, né? Eu acho interessante até colocar no debate, né? Tem o biólogo, tem a outra colega veterinária, né? Para a gente classificar um pouquinho os animais, né? Tem os animais domésticos, né? Tem os animais exóticos e tem os animais silvestres, né? No caso do papagaio, aqui ele está representando um animal silvestre, que ele é da fauna brasileira, né? Mas tem muitas pessoas que têm psitacídeos, aves em casa também, que são exóticos, que são as aves de outros países, né? Assim, e não se tem... assim, o pessoal aceita, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a calopsita, né? É um psitacídio também, né? Tem outras espécies, né? Tem o ringneck, tem o agapornis, né? São várias espécies que muitas pessoas têm. A lei, ela é soberana. Eu acho que essa é a questão, né? A gente entende todo esse vínculo, como a Camila colocou, que realmente os animais têm, né, com as famílias. Assim como tem essa família que cuida bem, que tem um veterinário que cuida do animal, que dá uma alimentação adequada, que tem um espaço adequado, né? Também tem algumas pessoas que querem ter o animal, né? Mas não cuidam bem. A gente fez uma reportagem no zoológico, e aí eu vou entrar contigo também na sequência, né, Juliana, com o Kleber. A gente fez uma reportagem lá no zoológico de Gramado, onde eles também recebem animais justamente nessa condição. Quer dizer, se liga, se descobre como é que está esse animal, e aí, estando numa condição precária, ruim, é feito um encaminhamento. E a gente vai conferir esse material agora. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz. Animais tão belos, exóticos e em extinção. É difícil acreditar, mas somente no Brasil são em torno de 400 espécies em processo de extinção, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Algumas não são mais encontradas em vida livre, mas 90% delas podem ser encontradas no zoológico em Gramado, na Serra Gaúcha. Somente aqui são em torno de 780 animais, de aproximadamente 112 espécies, todas da fauna brasileira. Você já tinha visto alguma dessas aves no ambiente normal, no dia a dia, em algum lugar? Não, nunca tinha presenciado. E sabia que a maioria delas está em extinção aqui no Brasil? Sabia. E isso é muito triste, né? Da gente saber assim que são animais tão bonitos e que as pessoas destroem, assim. Tu acha que reunir os animais no zoológico pode contribuir para que as espécies permaneçam? Sim, porque lá fora, né, não vai acontecer isso. Qual que é a proposta do zoológico ao manter animais silvestres nesse espaço mais fechado? A ideia do zoológico está dividida em 4 pilares, que seriam o bem-estar animal, a educação ambiental, para não ser somente um passeio vir até o zoológico, pesquisa e, por último, o lazer. Lazer que, para os turistas de Pernambuco, Fernando e Rafaela, também proporciona aprendizado. Eu acho que a população brasileira tem que
prezar bastante por isso, né, pela fauna e zelar por isso. E eu acho que a visitação a esse lugar iria reeducar as pessoas, né, de modo que elas iam dar valor ao que nós temos de tão rico. O que tu acha do fato de hoje no Brasil tantos animais estarem em processo de extinção? É triste, né? Porque são animais que esses deveriam estar mantendo, né, a flora, né, a fauna, só que as pessoas estão acabando, o homem está acabando, né? Então é triste. Mas a gente fica feliz de saber que tem um local que ainda está preservando, né? Como a gente tem muito animal aqui ameaçado, a ideia é que a conscientização de preservação seja bem fixada e com o convênio que nós temos com as escolas do município, principalmente do estado, além das particulares que agendam e vêm, sempre tem o acompanhamento de um educador ambiental, né, que faz com que as crianças se conscientizem da importância do cuidado desses animais em vida livre. Além da visitação diária, o zoológico também desenvolve projetos de preservação de espécies em extinção, como é o caso do cervo do Pantanal e do cardeal amarelo, que obtiveram autorização para a reprodução em cativeiro. O cardeal amarelo está praticamente extinto no Rio Grande do Sul e aqui no Zoo a gente tem um projeto de reprodução para uma possível soltura, sempre com parceria com o IBAMA e órgãos ambientais. Infelizmente, a interferência humana na natureza é a principal causa da extinção da maioria das espécies, seja por meio da caça ou da tentativa de domesticar animais silvestres. É proibido por lei retirar um animal da natureza. Isso aí, a pessoa está suscetível à multa do IBAMA, dos órgãos ambientais. Quando a pessoa retira um animal da natureza, não sabe do que ele vai se alimentar, não sabe se esse bicho vai crescer. Então, o mais prejudicado é a natureza. Muito difícil, depois que o animal está dentro de casa, está sendo criado como se fosse um bebezinho, ser solto de novo. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu sendo menino aprendi. Fala um pouquinho do teu trabalho, eu tenho o teu CD aqui, né? Sim. Diga. O meu projeto é próprio, é só eu. Se chama Spangle Shore, segue meu nome próprio. É música folk, quem fez todos os arranjos foi eu e mais o produtor. Foi na minha época que eu morava em São Paulo. E acho que é isso aí. I came so close that my sweat was cold and my breath not spoke. The words I cling to, they tremble on my tongue. The devil's own spell. I swallow my soul, I choked on my hopes, I hang my head. I gave all I had, made a sweat for my soul. I counted the stones under my soles. I put it behind, I turned my head. I lost my substance, I lost my share. I swallow my soul, I choked on my hopes, I hang my head. It's trapped in your soul, worth a stone, and pale when the sun won't shine. I scream for the sun, skies harsh, it ain't kind. Does my God know I'm still alive? I swallow my soul, I choked on my hopes, I hang my head. Oh, rage doesn't make you think, won't sustain your beauty, it's a dark skin. Oh, rage doesn't make you cling to an endless bleak. I swallow my soul, I choked on my hopes, I hung my head.
as I hung my head. But I hung my head. I hate to hold that falling deep. I wonder heaven guided seats. I burned my hopes, I came so close, and I can't find the tip of a road. I swallowed my soul, I choked on my hopes, I hung my head. Obrigado. Se você está em casa e quer participar conosco, existem os nossos canais de interatividade, né, Adri? Isso mesmo, pelo Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV e o telefone 3218-2194. Eu tenho umas informações aqui que corroboram essa nossa discussão, que o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior tráfico do mundo, o tráfico legal do mundo, e fica atrás apenas do de drogas e do de armas. E o Brasil é um dos países que mais exporta animais silvestres ilegalmente. Esse negócio movimenta $1 bilhão e comercializa cerca de 12 milhões de animais anualmente. Então, números bem altos aí, né? Assustadores. Exatamente. A gente vai conferir agora, porque eu tenho aí na linha, no telefone, que vai conversar com a gente por telefone daqui a pouquinho, o Gustavo, que é lá de Pelotas. Eles têm uma produtora onde eles trabalham muito essa questão aí do meio ambiente. Mas antes de eu conversar com ele, a gente vai rodar um trecho de um documentário muito interessante que eles fizeram a respeito lá de Candiota, e chama Candiota Natural. Nos arredores das casas de madeira ou alvenaria, nos entulhos que deixamos para trás, ou escondida no capim alto, a vida existe em seu estado puro, instinto por sobrevivência. Nem sempre é fácil entender tanta diversidade, mas é nosso maior dever preservá-la. Gustavo, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no Rede de Olhares. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente, porque vocês têm um trabalho aí nessa região de Pelotas muito interessante com relação ao registro da natureza, do meio ambiente, trabalham com essa ideia de conscientização através, enfim, do audiovisual. Como é que isso surgiu aí na vida de vocês e a importância também da mídia no geral tá se focando, tá olhando para isso? Bom, primeiro quero desejar boa noite a todos os telespectadores e a vocês aí da UX e explicar um pouquinho da nossa trajetória, né? A gente começou em 2009, né, com uma iniciativa acadêmica do curso de Ecologia aqui da cidade de Pelotas. Nós estudávamos ecologia e sentíamos muita falta de ver o que a gente lia nos livros ou escutava em sala de aula, de ver na prática, né? A gente acredita que quando a gente enxerga alguma coisa que a gente aprende, facilita muito. Então a gente começou com uma iniciativa com câmeras bem amadoras, assim, começamos aí a campo tentar registrar a biodiversidade do Rio Grande do Sul, né? E isso começou a crescer, começamos a gerar bastante material, visitamos cerca de 26 cidades gaúchas, registrando essa fauna, essa biodiversidade. Achei muito interessante a coincidência, entre aspas, né, que tu trouxeste alguém do sul do estado, porque eu ia exatamente dar como contribuição algumas possibilidades que são, inclusive, muito mais bacanas, eu considero, do que tem em casa. Por exemplo, ali na região sul do estado, na região de Tavares, enfim, ali na região de Tavares, é realizado todos os anos o Festival Brasileiro de Aves Migratórias, onde as pessoas podem ir para observar aves silvestres,
que inclusive fazem rotas migratórias de 8, 10 mil quilômetros. É um lugar lindo, maravilhoso. Quem gosta de aves pode ir observar aves. Mas, então, assim, enquanto mídia, a gente pode fazer a divulgação. Eu já trabalhei, já fiz matéria, inclusive, sobre isso, né? Agora, do ponto de vista da mídia ambiental, a gente, com todo respeito, né, à dor aí da família, mas a gente nunca vai apoiar animais em cativeiros. Até porque o papagaio eu até não sei, mas eu sei que uma arara, por exemplo, que é um bicho lindo, que todo mundo gosta... ele vive 70, 80, 90 anos. Sim. Quer dizer, quem garante que a próxima geração vai querer manter o bicho lá ou vai querer, né, dar o tratamento que realmente precisa? A gente vê as pessoas fazendo coisas piores com animais como gatos e cachorros. Um determinado animal tem que amar a espécie, não o indivíduo. Então, no momento que tu está retirando um indivíduo, até complementa, responde por partes aquilo que ele acabou perguntando. Tu vai estar tirando esse indivíduo da natureza, ele não vai reproduzir, ele não vai ter mais esse ganho genético. Então, se cada pessoa que gostar de coruja, por exemplo, for lá e retirar um indivíduo, no fim pode acabar acontecendo a extinção da espécie e também no desequilíbrio ecológico. A extinção seria uma questão mais extrema, mas o desequilíbrio ecológico é o seguinte: essa determinada espécie se alimenta de outra espécie, ela vive naquele local porque o clima está favorável a ela, é uma questão evolutiva, exatamente, quebra todo o ciclo. Esses animais são adultos, têm a própria vida, assim como nós também temos, né? E queremos até respeito das outras pessoas. E esse respeito nós também temos que ter para com os animais silvestres, né? Te deixei por fim, assim, para tu fazer aquele arremate final. Obrigado. Concordo com o Otávio, sou totalmente contra a posse de animais silvestres. Na verdade, eu não entendo o que as pessoas pensam no momento em que adquirem um animal silvestre para mantê-lo em cativeiro. E há toda essa preocupação com a extinção de alguns animais. E esse problema da caça, o problema do tráfico, se nós pararmos com isso, mesmo assim, nós vamos ter um outro grande problema que eu vejo como o número 1. Nós estamos ocupando o território desses animais. Sim. E eles vão entrar em extinção porque o homem está ocupando o território deles. Isso vem de uma política antiquada da década de 60, que trata do parcelamento do solo, onde nós podemos usar as áreas e simplesmente deixar pequenas frações dentro destas áreas como área verde, sem uma interligação com outras. Então, nós temos áreas verdes, cito o exemplo de Caxias, nós temos áreas verdes que ficam em um canto da cidade, uma outra área verde em outro canto da cidade. O papagaio, os animais, o tatu e outros não vão pegar um táxi para procriar de uma área para outra. Sim. Então, essa política nacional de parcelamento do solo tem que ser mudada. Nós precisamos de corredores ambientais, nós precisamos respeitar as APPs. A APP não é só uma questão de água. As áreas de preservação permanente, elas também devem servir como corredores ambientais. Então, nós precisamos preservar áreas que estejam interligadas e não frações, não um mosaico, porque este mosaico vai levar à extinção. Não vou te deixar falar. Não posso te deixar falar. Mas assim, Edivandro, a gente fica... Eu me comprometo, na verdade, com vocês para a gente voltar e fazer uma discussão mais aprofundada nesse sentido, porque infelizmente nosso programa está assim, ó, estourando, acabando. Obrigada pela tua consideração, obrigada pela consideração de todos vocês. A discussão é muito ampla, a gente tem muitos aspectos que tem que abordar e a gente volta. E eu, quando prometo, volto. Eu só quero saber, Kleber, pessoal que está em casa, tem o seu bichinho lá, tem o seu papagaio, não sabe como que faz, para onde é que liga? Não precisa nem explicar como que faz, só desliga para onde, para conversar com quem? Bom, o telefone da Patran é 3215-5531. Nós temos um plantão lá que vai poder dar as informações, né? Mas eu aproveitar um pouquinho do espaço... eu não posso. Para dizer o seguinte, nós temos um outro viés que não é somente a captura, e que é a caça, que é altamente impactante na nossa região e é cultural. Então, um tema a ser anotado relevante. Lá. Anotado. Gente, obrigada pela participação de vocês. Gabriel, vamos com você. E a gente vai ficando hoje por aqui. A gente volta com certeza numa próxima discutindo esse mesmo assunto. Até. Olá, essa música chama Song Can Kill You e obrigado pela presença de estar aqui na UX TV. Poisoned this land, you wretched man, planted your seeds out in nothingness, build your fence round
you miss, but you can't kill the song. You can't kill the song. The song can kill you, brother. The song will take you all the way down. The song can kill you, brother. The song will take you all the way down, all the way down. The song